Tem gente que nasce para cuidar de pessoas, mas que consegue exceder esse chamado. Ele cuida do coração, da alma e fez da medicina um ministério do amor. É com muita honra, e eu não sei nem fingir normalidade, gente, que eu tô aqui na frente de um dos profissionais da saúde mais admirados e que até hoje eu só ouvi histórias maravilhosas sobre ele. É com muita honra que eu recebo o Dr. Fábio Bozelli. A honra é minha, Angélica. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu fiquei extremamente emocionada, feliz em poder ouvir de você tantas histórias e tanta coisa que você tem para contar. É verdade. Eu acho que ao passar desses longos anos, muitas lindas histórias. E quem é o Dr. Fábio Bozelli? Acho que o Dr. Fábio Bozelli é aquele que busca alegria. Acho que ele tem um palhaço dentro dele, aquele que erra, né? Aquele que tem uma família maravilhosa e aquele que eu me sinto o dia inteiro na busca da conexão com Deus o dia todo. E quando foi, doutor, que você sentiu esse chamado para a medicina? Eu tenho esse chamado desde pequeno. Acho que quando era pequeno eu já tive uma doença séria, quando nos meus primeiros meses de vida, e já fiquei dando trabalho para meus pais no hospital por alguns meses. Acho que ali começou o chamado do Fábio Bozelli, né? Acho que dando trabalho para meus pais. E depois eu acho que eu tinha na infância muitas infecções, né? Dava muito trabalho. Eu admirava muito meu pediatra, Dr. Roberto Nóbrega, que hoje já está no Oriente Eterno, né? Já falecido. Mas era muito interessante ver o modo de cuidar. E eu gostava daquele ambiente. Tinha minhas tias que eram enfermeiras, né? Lembro até hoje, quando eu fui realizar a amidalectomia, eu quis entrar andando para dentro do centro cirúrgico para sentar na maquinha, né? Eu tinha uns 5 anos de idade, lembro até hoje. Caramba! Desse movimento. E eu adorava esse ambiente. Eu acho que depois do desenrolar da minha vida, né, fui primeiro ser palhaço para depois ser médico, né? Eu acho que eu sempre estava vinculado a isso, às crianças, né? Tanto que um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu trabalhava numa clínica de crianças com deficiências. Né? Naquela época ainda não era como hoje, como todo o conhecimento que nós temos. Mas eu já adorava viver nesse ambiente. Então isso para mim não era... Era um chamado. Eu gostava, fui ser professor de natação. Nossa! De crianças com deficiências. Depois fui fazer faculdade de psicologia na UEL, em Londrina, e também tive a mesma oportunidade de trabalhar numa clínica crianças com deficiências e alguns até deficientes visuais. Eu lembro que eu até fui treinador de um futebol de cegos na época. Nossa, que incrível, doutor. Coisas que aconteciam comigo de maneira muito espontânea, muito sem uma grande busca, parecia que aquilo já estava para mim. Então, depois que eu saí da faculdade de psicologia, aí eu decidi fazer medicina, aí foi onde eu entrei realmente no ramo da medicina. Mas contando um pouquinho disso para você, eu acho que já estava desde criança, acho que ser médico. Na sua família tem alguém que tem deficiência? Não, na minha família não tem ninguém. Não tem nenhum médico. E desde sempre você teve esse olhar para essas pessoas? Ah, sempre gostei. Mas esse olhar eu acho que é o que ainda me move, porque eu não consigo olhar para a criança, para mim, é olhar para a criança. A criança me olha. Então acho que esse é o ponto mais importante, porque muitas vezes me perguntam, como é que você fez tal coisa? Eu falo, não sei. Uma conexão, né? Eu acho que é a conexão.
Acho que essa conexão, acho que isso, se eu tiver algum mérito, como já falei outro dia, se eu tiver qualquer mérito é de ter escolhido esse olhar. Acho que só, porque é uma conexão que me faz, ser. Né? Eu acho que essa busca do ser incessante que eu tenho dentro de mim para as crianças. No começo, você contando, trabalhava com adultos com deficiência ou sempre foi com crianças? Não, era porque naquela época adultos, né, adultos e crianças às vezes se misturavam, né? Então eram clínicas que você tinha, então eram adultos e crianças, né, mais até adolescentes, né, que você tinha em algumas clínicas. Então era muito comum eu ter acesso a esse. E tem um dado bastante interessante, né, que assim, eu tinha um primo também que me ensinava muito. Meu primo teve uma meningite, meu primo Zé, a gente chamava ele de Zelão. Cara, assim, espetacular, espetacular. Ele teve uma meningite na infância e ele ficou com uma paralisia motora muito significativa. Nossa. Muito significativa. Então ele andava com toda a deformidade, olhava para ele assim. Mas um cara inteligentíssimo, amoroso, de bem com a vida, sabe assim, quando você via. Então eu aprendi com o Zé, com o Zelão, a não olhar o externo, olhar o brilho dos olhos. Acho que você me chamando isso agora, a gente vai aprendendo, né, novamente, retomando com algumas questões, né, como essa que você me perguntou, que eu falo, eu aprendi muito com o Zé isso. A gente não olhava as diferenças, olhava o brilho dos olhos. Eu acho que isso é que a criança traz. E quando isso aconteceu, doutor, como foi para sua família lidar com tudo isso? Para você, que conheceu seu primo sem ter essa deficiência e depois olhar para ele? Não, veja só que interessante. Ele era bem mais velho que eu. Eu não conheci ele antes. Entendi. Não conheci ele antes, ele era bem mais velho que eu. E a gente saía, conversava, né? Ele tinha uma jovialidade dentro dele e ele falava com muita dificuldade. Para entendê-lo era difícil. Né? Então ele gostava muito de cervejinha, então era gostoso sentar quando eu tive os 18 anos, 17, 18, 19 anos de idade, assim, sentar com ele. Era uma delícia. Então ele me ensinou muito sobre medicina, sem ser médico. Né? Sem ser médico. A essência, né? A essência. Né? Então acho que eu tive assim, grandes professores. Tive grandes professores. Eu acho que da arte médica, fundamental. Uma grande professora também na minha faculdade foi a professora Diana Thanos. A professora Diana Thanos, hoje viva, graças a Deus, é da primeira turma da Faculdade de Medicina da PUC. Imagina que a PUC está fazendo 75 anos. Uau. Primeira turma. Eu tive o prazer de ser preceptor dela durante 2, 3 anos ali na histologia da Faculdade de Medicina da PUC. Mas, além disso, ela me ensinou também a alma médica. Isso foi fundamental. Ela, assim, me trouxe um outro olhar, espontâneo, sabe? Não é uma busca, não é uma fala, é uma coisa espontânea, que isso você vai vivenciando e você vai tendo. Tenho lindas histórias para contar. Depois tive outros grandes professores, né, que foi ao longo da minha, só vou, que se faltar algum peço desculpa a eles, mas quando fui fazer um estágio na França também, tive muita proximidade com um professor chamado Debony. Ele era chefe da pediatria do norte da França. E um cara assim sensacional. Sensacional. Então tive muito bons exemplos. Saí de lá, fui para a USP. Aí na USP ganhei um outro grande professor, o professor Joaquim Carlos Rodrigues, que hoje ainda é um dos maiores nomes que se tem na pneumologia do mundo. Fui assistente dele durante anos. Então, são pessoas que foram me enchendo, sabe? Me repletando aquilo que faltava para tratamento de corpo, mente e alma. Eu acho que isso foi. E de maneira natural, não foi nada. Se alguém me pergunta, como é que você fez? O que você estudou? O que foi? Eu falo assim, não sei. Deus foi colocando as pessoas certas. E sempre isso vai acontecendo. Deus vai me colocando. Eu tenho muitos pacientes também que continuam me
me colocando Deus no meio do meu caminho, me ajudando, me auxiliando, que é impressionante. Quando a gente recebeu o diagnóstico, né, do Benjamin, eu confesso que foi um momento de luto, né? Com 13 semanas de gestação, eu recebi o diagnóstico da oncolocelia, então que os órgãos dele estaria para fora, né, da barriguinha, né, para quem não sabe. Aquilo para mim é um dia marcante, eu não me esqueço nunca. E a dor que eu senti, né, depois aos 4 meses que ele foi diagnosticado com hemiparesia, era a dor de imaginar o que ele viveria, né, de como seria, e aquela incerteza do amanhã, porque você, com o Benjamin, eu aprendi a viver um dia de cada vez. E eu sou uma naturalmente controladora. Então foi um quebrar, assim, pra mim, né, de não posso, nada mais tá no meu controle, né. E era um falso controle, né, que a gente tem. E como é, doutor, quando aquela família chega no seu consultório e ou ela recebeu o diagnóstico já na gestação, ou existem muitos casos que recebem o diagnóstico depois que a criança nasce, como é que você lida com essas famílias? É muito difícil, né? A dor de um diagnóstico difícil é uma dor de luto, né? Como você mesmo falou. Eu acho que o ponto mais importante é o acolhimento, a gente chorar junto, né? Naquele primeiro momento a gente chora junto. Acho que isso é um ponto importante. Mas um outro ponto importante também, que a gente não pode esquecer, é que assim, existe muita farta, muita coisa que essas crianças podem apresentar, podem evoluir e podem nos ensinar. Quando a gente está diante disso, as coisas começam a mudar. O brilho começa a acontecer. Então, eu não tenho dúvida que o Benjamin, ele ensinou e ensina muito para vocês, de uma outra forma. É porque nós, como você mesmo falou, nós achamos que nós temos o controle sobre tudo. E na verdade a gente não tem controle sobre nada, né? Então esse controle sobre tudo faz com que a gente crie expectativas, e essas expectativas são nossas e vivenciadas daquele mundo que nos rodeia, né? Com expectativas, né? Que aquilo nos faz pensar. E quando essas expectativas nossas, que muitas vezes são falsas expectativas, né? Elas nos cerceiam, elas nos entram na nossa zona de controle, isso faz o sofrimento para a gente. Mas a partir do momento que a gente consegue sair fora delas e enxergar a beleza, como você já contou, falou assim, eu aprendo a viver um dia de cada vez. Se você for ver, Carpe Diem é uma coisa que já se fala há muito tempo. Você tem um grande professor dentro de casa, né? Um grande professor dentro de casa, que faz com que você aprenda a vivenciar, ter alegria, né? Todos os dias. Sim. Todos os dias, um dia de cada vez. Isto para a tua essência, para a tua evolução, já é maravilhoso, porque você está tendo essa oportunidade. Mas muitos falam, mas é fácil você ter isso? Falam assim, não, pera um pouquinho. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é belo. Eu não estou falando aqui um conto de fadas, de uma melodia, não. Estou falando de dificuldade, estou falando de aprendizado, estou falando de evolução, estou falando de bater a cara do mundo, que você sente isso, que o mundo olha de maneira diferente, que você muitas vezes vê seu filho ali, com aqueles olhares ali, ainda. É isso que você sente, não vamos negar sobre isso, né? Como que isto funciona. Não está na sua pele, não está na pele do teu filho. É isso que acontece. Mas se a gente ficar vinculado a essa expectativa do mundo, a gente tem mais sofrimento do que a gente tem aprendizado. Sim. Então a coisa mais deliciosa que tem do mundo é a gente imaginar o quanto a gente consegue olhar da fartura que existe com isto. Eu aprendo muito. Só
Fugindo um pouco do Benjamin, eu tenho um paciente que hoje ele é acamado, né? Se você for olhar, ele é acamado, ele não fala de uma forma verbal, né? Ele está, entre aspas, numa cama. Certo. Só que a energia que ele exala, aquilo que ele comove, é impressionante. Com o seu olhar, com suas falas que são diferentes da nossa, do ponto de vista verbal, né? Com a gente interpretando, sabendo ler o que ele está querendo falar, porque eles falam, eles têm essa percepção, eles têm essa comunicação. É impressionante quanto aquilo muda o ambiente, como aquilo muda as pessoas, como aquilo faz as pessoas evoluírem, faz as pessoas acreditarem. Estou te dando só, fugindo um pouquinho do Benjamin, para você imaginar... Não, inclusive eu queria ouvir histórias de situações, de aprendizados, de coisas assim que foram inesperadas, né? E que histórias marcantes. Histórias marcantes. É o que eu estou te falando. Esse meu paciente é uma história marcante. Ele teve um quadro muito grave, respiratório, né? Foi parar na UTI. Nossa. Aí quando chegou na UTI, muitas vezes alguns colegas olhavam e falavam assim, acho que ele não tem mais condição, né? Assim, naturalmente, do ponto de vista médico, quem não conhecia, quem estava olhando, né? Eu falei para ele assim, não fala isso para esse cara. Esse cara é diferente, você vai ver que ele luta pela vida e vai transformar. Então é muito interessante quando você vê isso acontecendo, quando você vai ter o olhar médico, né, de corpo, de mente ali, de corpo, você fala, não tem mais atribuição, né, não, acho que não tem mais jeito. E a hora que você vai entender que aquele ser entrou ali, modificou pessoas, trouxe alegria para o ambiente, ele saiu de situações difíceis e volta para casa trazendo uma alegria assim, é impressionante. Impressionante. E isso é uma coisa, Angélica, que você não pode esquecer, que a mãe tem um cordão de ouro dentro dela, com seu filho. Você tem a alta sensibilidade com isso. Então, por isso que para nós pediatras é muito importante a gente olhar a mãe. Falar, pô, mas eu não estou renegando o pai, tá? Não estou renegando. O pai tem uma outra função, uma função de corte, uma função muito bem estabelecida na relação, e quando isso está junto, né, tem mãe e pai junto na história, fica até mais fácil. Mas eu estou enaltecendo a função de mãe, porque a mãe tem um cordão de ouro que se liga com teu filho e tem a sensibilidade até mesmo de entender caminhos, de ver aqueles caminhos naturais, que são aqueles convencionais. Ela olha e fala assim, isto aqui não é tão bom para ele, eu vou por este outro caminho. Então eu sempre falo para as mães, sempre falo, nunca desistam de, não é desistir do filho, nunca desistam de acreditar no feeling de vocês, no seu sentimento. Esse é um ponto fundamental para essa conexão e esse desenvolvimento, essa evolução desse ser, para qualquer criança, tá? Então eu nunca gosto de chamar uma criança com deficiência, crianças especiais, acho que a gente já conversou uma vez fora, né? Já. Eu chamo de crianças com habilidades inclusivas, que envolve todas as crianças, até mesmo aquelas crianças que têm deficiências. Mas se eu olhar para as deficiências dela, eu não olho para as habilidades dela. Então é melhor olhar para a farta que ela tem do que para aquilo que falta para ela. Então eu as chamo de crianças com habilidades, que todas as crianças têm habilidades, qualquer uma, independente da condição que ela esteja, inclusiva, porque eu não conheço nenhuma criança que não inclui. Não existe isso, criança que não inclui. É muito interessante você ver em qualquer escola, em qualquer lugar, aquelas crianças brincando com a cadeira de roda com o outro, aquelas crianças que têm uma criança com transtorno espectro autista sendo acolhida por outra criança. Não tem uma criança que não inclui. Com o crescimento, ela pode sendo moldada por uma sociedade que exclui.
Mas ela, na sua habilidade de essência, na sua habilidade, ela inclui. Então, todas as crianças são crianças com habilidades inclusivas. Isso que eu as chamo. Esse termo você não vai encontrar por aí em nenhum livro médico. Um termo de Fábio Bozelli, tá bom? Autoral. Autoral. Tá certo? Quem gostar, gostou. Quem não gostar também... Eu amei. Eu achei incrível. Fica assim, né? Então, essa história, nós estávamos falando da mãe. Você viu que a gente parte para uma habilidade inclusiva, mas estamos falando do cordão de ouro da mãe. Tive uma história, Angélica, muito interessante, muito interessante. Eu antigamente fazia broncoscopia, né? Eu parei depois de fazer. Broncoscopia é um exame que a gente entra dentro do aparelho respiratório da criança, né? Tira corpo estranho, faz microcirurgia, faz desobstrução brônquica, né? Nesse caso eu fui chamado para uma mãe, para uma família no Hospital Regional daqui de Sorocaba, né? E a criança tinha aspirado um parafuso. Você imagina um parafuso dentro do tórax da criança, com mais ou menos uns 5 centímetros parado dentro do parafuso do tórax. Dentro do tórax. Eu falei assim, caramba, como é que eu vou tirar esse parafuso dentro do tórax, né? O risco que se tem para isso, né? Dentro do tórax, parado, numa região difícil, com risco de romper o brônquio e tudo mais. Aí, ajustei tudo, né? Falei, vamos conversar com a família, né? Fui conversar com a família. Aí estava a mãe lá, uma mãe assim, com um olhar maravilhoso, né? Com um olhar simples assim, que vejo simples e profundo, né? Cheguei para ela e falei assim, olha, minha senhora, meu nome é Fábio, eu fui chamado aqui para fazer o exame, um procedimento, que é para tirar parafuso de dentro do tórax do seu filho. Tá bom? Ela, bom. Eu falei, mas deixa eu explicar para a senhora que é um procedimento arriscado, tem risco, preciso fazer uma anestesia, vai passar pela anestesia, e eu nunca tirei um parafuso de dentro do tórax de uma criança. Estou confessando para a senhora, mas tem um risco disto complicar. Seu filho rompeu uma areazinha do pulmão, eu precisar colocar um dreno, parar na UTI, tudo bem, né? Ela, tudo bem, pode ir lá que já deu certo. Estas palavras. Eu falei assim, deixa eu explicar de novo para a senhora, acho que a senhora não entendeu, acho que a senhora não entendeu. Ela olhou bem para mim e falou assim, o senhor que não está entendendo, pode ir lá. Esse jeito. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, né? Aí tava anestesia, tava lá, tinha residente junto, tinha tudo isso faz muitos anos, né? E aí eu entrei, anestesiamos a criança, fui entrar com o aparelho, mas parecia que foi as mãos de Deus, né? Parece que eu entrei com o aparelho assim, peguei o parafuso, tirou como se não fosse nada. Foi um dos procedimentos mais rápidos que se teve, Tirei o parafuso, peguei o parafuso assim. Aí olhei para aquilo, né? Cocei a cabeça, né? Aí saí lá fora para conversar com ela, falar que tinha sido feito. Ela olhou, eu fiquei olhando para ela, ela falou assim, eu falei para o senhor que ia dar tudo certo? Uma fé incomensurável. Então eu falo, isto que o Benjamin traz para você. Então você tem... É a fé, é a gratidão pelas pequenas coisas, você celebrar coisas que muitas vezes você jamais imaginaria que passa desapercebido na vida da gente. E a gente até comentava esses dias de que a gente só percebe o quanto é importante quando aquilo falta. Benjamin ele andou com 2 anos e meio, né? E era uma dor para mim ver, e ele tem a Ana Beatriz, que é a irmã mais velha dele, ele olhava para Ana Beatriz e eu via o desejo dele de estar brincando com ela do jeito que ela estava brincando. E aquilo doía em mim, e eu corria pro meu quarto e eu chorava, porque aquilo era uma dor verdadeira, assim, sabe? De eu não poder fazer nada para resolver aquele desejo dele, né? Aquilo era... e eu ficava pensando, meu Deus, como que vai ser daqui pra frente? Como que vai ser a infância dele?
E era sempre as incertezas, porque os médicos na época não sabiam dizer se ele iria andar, se ele iria falar, e tudo do Benjamin foi fora do padrão estabelecido pela medicina, pelos estudos. E aí eu me tornei uma mãe fora do padrão. E eu aprendi a parar de padronizar, parar de rotular e saber que tudo tem seu tempo, que Eclesiastes, né, fala que tem tempo para tudo, para todas as coisas, né? E eu falo que existe uma Angélica antes do Benjamin e existe uma Angélica depois. E eu, todos os dias, em cada fase do Benjamin, ele vai fazer 7 anos no dia 21 de agosto, todas as fases dele eu aprendo alguma coisa nova. Em todas. E sempre algo que vem de confronto com as minhas crenças que eu tive ao longo da minha vida. Sua sensibilidade não aumentou? Muito, muito. A minha empatia, o meu olhar para o outro, né? E aí vem aquela dualidade que é colocada muitas vezes entre a ciência e Deus, né? E aí a minha pergunta é: onde fica Deus dentro do consultório do Dr. Fábio Bozelli? Acho que Deus fica em tudo, né? Não tenho o que falar, né? Deus fica em tudo. Acho que Deus é ciência. Quando eu falo assim, ciência é dúvida, a gente sempre precisa duvidar. Porque a dúvida nos liberta. A dúvida é que faz com que a gente não pare, não estagne. Não tenha uma estagnação de pensar. Então a gente precisa falar, será que eu posso melhorar isso? Será que isso pode mudar? Será que eu posso melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Será que eu vou diminuir os riscos dela, que são os riscos da vida? Como é que eu faço para ela ter uma longevidade saudável? Essas são perguntas de Deus. Deus nos faz questionar sobre isso. Ele nos deu a oportunidade. Então acho que a ciência e Deus estão juntas. E é para isso que a gente precisa hoje. Enquanto a ciência evolui, a gente traz a favor do ser humano, né? Para que ele tenha uma vida mais saudável, para que ele tenha uma vida mais plena, né? Que ele tenha alegria dentro dele. Acho que essa é isso que está. Se tirar dentro do consultório Deus, não existe, né? Não existe. Não tem como pensar. Essa sua pergunta é muito difícil, porque não tem como separar a ciência de Deus. Não tem como. Eu vi muitos, né, filósofos, cientistas, que todas as vezes que eles vão estudar, né, chega um momento que eles se deparam com Deus, né? Sim. Eles tentam explicar sempre pela lógica e sempre se depara com Deus. Os limites de ontem são o nosso sucesso de hoje, os nossos avanços de hoje. Os limites de hoje serão os avanços do futuro. Por isso que outro dia me perguntaram, né, falaram o que eu achava da tecnologia. Falaram, maravilhosa. Quero a tecnologia do meu lado. Quero os avanços médicos do meu lado. Quero ter os melhores exames, quero ter as descobertas que hoje a gente consegue de maneira assim maravilhosa ter doenças que antes não eram tratadas e hoje você consegue. Você faz uma identificação genética no gene das pessoas. Você interfere no gene das pessoas, naquilo que tinha lá. Então, crianças que nasciam com problemas que em poucos meses ficariam paralisadas, né? Paralisadas, porque é uma doença neuromuscular, por exemplo, você fica paralisado, você não precisaria respirar com aparelhos, se nutrir por uma sonda, né? Ficariam paradinhos dentro de um quarto, com sua inteligência, com sua cognição normal. Então hoje a gente consegue identificar isso precoce e fornecer para elas um medicamento que você possa fazer com que esses genes produzam as suas proteínas e elas consigam fazer com que você restabeleça parcialmente a sua vida. Então, que aquelas crianças que ficariam deitadinhas numa cama traqueostomizadas, gastrostomizadas, né, são crianças que hoje param em pé. Nossa.
Ah, mas para em pé com apoio. Oh, meu Deus do céu, maravilhoso. Então aquele que era a nossa limitação do passado passa a ser hoje o nosso avanço. O que é a limitação de hoje será o avanço para frente. Então, como você falou, Deus está aí para nos instruir. E é isso que a gente vai caminhando, conhecendo cada vez mais. Não tem limite. Então, a tecnologia sendo usada para o bem, ela será maravilhosa. Não é por isso que muitas pessoas falam assim, a tecnologia vai substituir. Eu falo, eu fico muito tranquilo. Porque a tecnologia não conseguirá substituir a minha arte. Que é a arte divina, de conexão com Deus. Porque cada vez mais a gente tem novas. E o ser humano, cada ser humano, ele é único. Então isso é que é maravilhoso. Eu falo assim, quando nasce uma criança, eu geralmente falo para os pais, vocês já pensaram que vocês têm, em bilhões de pessoas no mundo, vocês têm um ser único, que não é igual a ninguém, que é um novo ser nesse planeta, e ele está sendo oferecido para que vocês o acompanhem até ele voar, porque é isso que a gente é vida de pai e mãe, né? Se a gente for imaginar, é isso que é vida de pai e mãe. A minha mais velha está com 10 anos. Eu já estou preparando meu coração para esse voar. É isso aí. Então nós temos que lembrar. Sempre estaremos juntos, mas precisamos ensiná-los a voar. Então, essa pergunta ela é fundamental, né? Falar assim, que oportunidade. Então, que oportunidade que a gente recebe de ter esse ser único próximo da gente? É a mesma coisa de perguntar para vocês, né? Falar assim, como que era a sua vida antes dos seus filhos? Egocêntrica. Não é que é egocêntrica. Você muitas vezes nunca para mais para pensar, porque você é como se eles nunca deixassem de existir. Né? Eles sempre estiveram, algo que é presente, sempre presente. Como é que você pensa antes? Minha vida antes deles, sim, eu tinha, eu ia, era essa aí, era uma vida dessa. Mas eu não era, né? No verbo de encontro do ser. Uhum. Você é muito mais hoje do que você era. Com certeza. Há tempos atrás. Então, o quanto eles nos ensinam a ser. Né? Então, essas são as questões que a gente vê. Então, por isso que crianças com habilidades inclusivas. São todas essas crianças. São todos esses seres que transformam a vida de alguém. Que vão transformar a vida. Não é todo mundo que tem o privilégio de ter o Dr. Fábio Bozelli como seu médico. Hoje, como você acredita que a medicina, que os profissionais da saúde, eles podem promover essa inclusão? Não só com pais que vivem essa realidade, mas com pais que acabam tendo filhos que não têm deficiência, né? Como ser um agente, né, de inclusão? Eu acho que a partir do momento que a gente transformar o olhar, você não olha para a diferença, você olha para a completude. Isso é um ponto fundamental. Porque a gente é ensinado a olhar para as diferenças. Né, para as diferenças. Uhum. E se você olhar para a completude do ser, né, para aquilo que completa, para aquilo que farta naquilo, a gente muda essa visão. É a mesma coisa. Vamos imaginar que você tenha uma pinta no olho. Tá. Vou olhar para você sempre olhando, né? Olha, você tem uma pinta no olho. Uhum. Se você olhar para a tua beleza, esquecendo a pinta do olho, você vai ver que aquela pinta no olho nada mais é nada. É nada. Então, quer dizer, a gente olha, pegar um papel em branco, eu ponho uma pintinha preta e pergunto, o que tem aqui? Tem uma pintinha preta. E o restante do branco? É muito maior. É muito maior. Então, se a gente se voltar nessa simplicidade de olhar,
eu acho que nós vamos mudar muita coisa. Nossa, incrível isso, né? Porque pra mim fica muito claro que esse olhar é o princípio da verdadeira inclusão. Sim, eu acredito nisso. Porque fala-se muito, né, da inclusão, mas acaba que... E eu não julgo as famílias que não sabem lidar com situações como essa, porque muitas vezes, como ela não tem na família, né, não convive com isso, acaba não sabendo como lidar, né? Então, por isso que eu acho muito importante trazer esse assunto à tona e tá falando muito sobre isso, para que a sociedade comece a enxergar como que ela pode acolher, como que ela pode incluir, né? Não segregar. Dentro desse olhar que eu te passei, eu acho que ele já é um grande passo para que a gente olhe isso com simplicidade. Todos somos diferentes. Tem uma frase numa camiseta que eu ganhei uma vez, um centro de ecoterapia, maravilhosa. Eu tenho até hoje em casa, tá tudo rasgado, mas essa camiseta fica comigo. Normal é ser diferente. Achei maravilhosa essa frase. E aceitar, né? Normal é ser diferente. Aí nós podemos partilhar para qualquer situação. Todos nós temos a nossa falta, né? Sim. E conviver com isso, né? Todos nós temos nossa falta, todos nós temos a nossa farta. Todos nós. Muito nos farta, muito tem de fartura pra gente. Então é como a gente olha. E a minha personalidade, né, ela olha muito pro que falta. E esse olhar que você trouxe hoje, assim, pra mim, muda muito. Já valeu esse podcast. Já valeu tudo. Só esse aprendizado, só esse olhar. Que realmente a minha ansiedade era gerada pela falta. E Deus sabe o caminho. É a fé. Lembra que eu te falei agora há pouco que existe o cordão de ouro? Sim. Acredita nele. Acredita nele. Você voltar nessa situação que é absolutamente natural. Uma mãe de qualquer criança, passar por situações assim, de ter a dificuldade, de enxergar a falta. Mas quando ela volta, ela acredita naquilo que é o mais belo da natureza, a fé vem e ela começa a olhar só a beleza. E potencializa, né? Potencializa. É só imaginar, né? Imagina que duas célulazinhas lá, um óvulo espermatozoide uniu, e em pouco tempo transformou aquilo, né? Isso, tecnologia do mundo nenhuma vai conseguir fazer em pouco tempo do que acontece, né? É maravilhoso. É uma obra divina, né? Isso aí está Deus, né? Quando a gente chama Deus, como quem queira o chamar, mas que ele existe onipotente, não temos dúvida. E a gente falou muito sobre o Dr. Fábio Bozelli, mas existe alguém que transforma também muitas vidas, que é um palhaço, né? Sim. O palhaço é o Biriba. O Lelé é o Lelé são as aventuras de Lelé. Verdade. Na verdade, assim, o palhaço é o Biriba. O Biriba veio antes do médico, olha só que interessante. O Biriba é o centro ali, ele veio antes do médico, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade. Essa história muita gente já sabe, né? Mas é o Biriba que aprende. O Biriba como palhaço é sensacional. Uhum. É sensacional, ele vai direto ao ponto da essência. Toda criança consegue, você consegue como palhaço despertar toda criança interior. É impressionante. Não tem uma vez que o Biriba não vai a algum lugar, o Biriba como palhaço, que ele não vá, que ele não sente. Tem um adulto, tem uma criança, tem um idoso, seja quem for. Senta do lado, mesmo se ele ficar quieto, todo mundo entra no meio do assunto. E a coisa mais interessante que tem do palhaço, né, é isso. Ele consegue transformar algo sem falar nada, sem fazer nada. Esses dias atrás, temos um projeto nosso, junto com a Universal Chemical, ali na cidade de Sarapuí. Tá. E eu fui na unidade básica materno-infantil, uma unidade básica de saúde pública que se tem.
E uma hora o Biriba, e estava de Biriba, o Biriba estava trabalhando nesse dia, né, que é o médico especialista em brincadologia. Uau! Né? O cara é fera. Esse pós-graduação em Harvard, tudo o Biriba tem. Chiquérrimo. Chiquérrimo. O Biriba é chique o Biriba. E aí o Biriba sentou na recepção, né? Ficou sentado como se estivesse esperando a consulta. É muito interessante de ver que senta ali aquele palhaço com sapatão, né, com pintura, sentado ali, só sentado aqui. Daqui a pouco a vizinha começa a dar, faz assim, você começa a dar, ela começa a dar risada, aí a criança já começa a despertar, o idoso já vem, sem falar absolutamente nada. Esse é o palhaço. Esse é o palhaço. Então acho que isso é uma das coisas que eu tento dentro quando está com o Fábio, e falar assim, Biriba, traz o olhar para mim, quando estou naquela situação difícil, sabe? Isso acontece, aqueles casos difíceis, quando você tem uma criança muito grave, né? Eu falo assim, me abandona, Fábio, entra o Biriba agora que eu preciso olhar além. Que ele consegue. Coisas que muitas vezes a gente não consegue de maneira natural. Né? Então entra Biriba, né? Vai se conformar além. Então este é o Biriba. E as Aventuras do Lelé foi criada dentro, tem um amigo chamado Caio, ele é um publicitário, famoso publicitário, em que a gente via e falava assim, nós precisamos levar alegria para essas crianças, e aí nós criamos as chamadas Aventuras de Lelé, que são famílias de animais, né? Tem o coelho, que é o Lelé, que é o esperto, que ele é o TDAH, sabe? Ele é o aquele que não para, mas é aquele que tem os seus insights, aquele que tem, né? Aí nós temos uma Lili, que tem uma alergia à proteína de vaca. Nós temos uma família, um rinoceronte, o rinoceronte que foi adotado por uma família de flamingos. Meu Deus. Mas a gente não fala nada disso. A gente não fala nada, porque isso que é o olhar natural que a gente quer trazer. O Flamingo anotou um rinoceronte. Imagina uma flaminga embalando o rinoceronte. Então, a gente quer nessas nuances desses episódios, né, das Aventuras de Lelé, trazer essas pequenas coisas. A gente fala que a gente muitas vezes traz mais coisas subliminares do que reais. Essa é a ideia, né? Quando eu adoro ver essa posição da flaminga embalando o rinoceronte. Eu acho que aquilo é a pura prova de amor. Uma pura prova de amor. Né? Que você vê um ser sendo embalado por outro que você não imagina aquilo acontecer. Então acho que é isso que as Aventuras de Lelé quer trazer. As Aventuras de Lelé, ela tem 3 verbos dentro dela, né? Uhum. Que são empurrados pelo Biriba. Biriba faz parte junto, né? Tá. Que é o encantar, uhum, o despertar e o transformar. Então a gente quer com as Aventuras de Lelé que a gente encante as pessoas com aquilo, com essas nuances, que a gente desperte para coisas diferentes, né? tá. É falar de inclusão sem falar dela. De um jeito lúdico. Um jeito lúdico. E dessa forma a gente transforma. Então ele tem esses 3 verbos que o conduz, né, às Aventuras de Lelé. E onde a gente encontra as Aventuras de Lelé? Tem no nosso Instagram, né, das Aventuras de Lelé, tem no YouTube episódios das Aventuras de Lelé. Uhum. Nós tínhamos recentemente no canal do SBT, se alguém entrar também tem as Aventuras de Lelé no SBT. Espalhando alegria. Espalhando alegria. Eu achei incrível, porque eu conheci parte da sua equipe, né? Tive uma reunião ali com o Ivo, com a Thaís, e eu achei incrível que eles me apresentaram, né? O ecossistema alegro, né? São alegros, né? Sim, sim. Como é diferente a forma como eles são. Eu achei muito interessante, porque eu já tinha conversado com você antes e conversei com eles. E a energia de alegria, de amor, você conseguiu transferir também para quem convive com você. Então,
Eu achei algo... eu até me emocionei na reunião, porque a gente começou a conversar ali e aquilo foi tão de encontro, assim, ao que eu acredito, assim, no mundo, né? De ser diferente, de fazer diferente, de transformar a vida de uma pessoa, né? E muitas vezes o Biriba, só de estar numa sala de espera de um lugar que era teoricamente para ser triste, né? Porque você está ali para tratar uma doença, né? Um riso, uma risada pode mudar, né, a vida. Sim. Né? E eu senti essa energia de amor daquilo que estava sendo feito por eles, né? Então é incrível como isso contagia. É algo que tem que ser contagioso mesmo, né? Esse contágio a gente quer, né? É, isso aí. E o Biriba, ele aparece também lá na clínica, doutor? Aparece, de vez em quando aparece. De vez em quando aparece. Hoje nós temos uma equipe muito maravilhosa, sabe? Uma equipe de pediatras, assim, totalmente envolvidos para alegria, né? Vejo ali o Aleixo, que é um palhaço também, tem Dona Carla, tem Fernanda, tem a Dani, tem o Gustavo. Nós temos assim uma equipe, vou esquecer o nome de alguém, mas assim, uma equipe maravilhosa voltada para a alegria. Alegria cura? Cura. Porque transformar um momento triste, um momento triste em algo alegre, porque quando a gente chama de alegria, veja, alegria não é felicidade, hein? Tá bom? Vamos definir as 3 classes de impulsos para que a gente possa ter, né? Prazer é algo momentâneo, né? Felicidade é algo, olha, estou feliz, né? Também meio passageiro, né? Alegria não, alegria é plena. Eu posso ter alegria na tristeza. É onde eu estou ligado a Deus. Esse é o ponto. Por isso que a gente chama os alegros, que a gente quer desenvolver. São aqueles que estão ligados a Deus. Eu posso estar triste, eu posso não ter sucesso, eu posso errar, mas eu tenho uma alegria. Alegria interior. Eu acho que isso que Jesus já falava, vinde a mim as minhas criancinhas. Então o que ele queria dizer com aquilo? Quer dizer que então quando se tornei adulto não vou mais a ele? Não é isso. Ele quer, sejas alegre como uma criança. E a partir dali você vem. Acho que esse é o ponto. E é isso que a gente busca. E é uma busca, tá? Não é uma coisa que a gente consegue, né? O tempo inteiro você faz. Não, é uma busca. Diária, né? Diária, uma busca diária. E quanto mais você busca, parece que mais coisas te atormentam. Mas é a busca que vale. Esse é o ponto. Eu quero treinar o meu olhar para estar sempre procurando algo alegre em todas as situações. E a alegria é isso, né? Ela vai te impulsionando. Você vai vendo. Você pode estar passando por uma determinada tristeza muito grande, mas quando você traz interiormente, até mesmo nessa tristeza você vai entender os porquês. E ali ela se transforma. Que é todo o processo para a nossa evolução. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar hoje para as pessoas? Busquem alegria. Não perca isso em mente. Essa alegria plena. Cada um dentro do seu credo, da sua crença, né? Que é o encontro com Deus. Acho que isso que hoje no mundo, diante de tantas tristezas que a gente tem visto, falta o ser humano pensar. Que a gente mesmo fala, a gente não leva nada daqui quando a gente se vai. E por que a gente busca tanto aquilo que a gente não leva? Então busca alegria, que isso vai transformar. Maravilhoso. Incrível, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Por essa aula. Não, você que... Foi um aprendizado maravilhoso, foi uma conversa maravilhosa e que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. O podcast
se tornou o Pode Ser Inclusivo. Aí o Pode Ser Inclusivo foi inspirado na nossa conversa Habilidades Inclusivas. Ah, que legal! Então, todos nós podemos ser inclusivos, né? Pode ser inclusivo. Pode ser inclusivo. Isso mesmo. Adorei. Terminamos o nosso primeiro episódio com o Dr. Fábio e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem aqui o que marcou vocês nesse podcast. Sigam o Dr. Fábio nas redes sociais, o Biriba nas redes sociais. Obrigada por ter ficado até aqui.